Que é com o professor Fábio Carlos da Silva, que é professor da UFPA, diretor do NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e o NAIA completa agora, está de aniversário, portanto, então faz 40 anos de criação agora neste mês de novembro. Vai ter uma programação para comemorar essa data, logicamente, e nós chamamos o professor aqui para conversar um pouquinho sobre a importância desse núcleo, né, de estudos. Quem não conhece o NAIA, que eu acho que é bastante divulgado, mas deve ter gente que não sabe exatamente o que vocês fazem, né, professor? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho primeiro. Boa tarde, obrigada por você ter vindo. Boa tarde. Que o senhor falasse um pouquinho dessa trajetória do NAIA, como é que começou e tal. Perfeito. Primeiro agradeço o convite, né, para estar aqui nesse momento, falando um pouquinho do NAIA. Foi um prazer rever a minha amiga Ludetana também, trabalhamos junto na Sectan, bom tempo, né? E o NAIA, ele na verdade, ele é um núcleo, ele foi concebido como um núcleo de integração da Universidade Federal do Pará. E o mentor desse projeto foi o professor Armando Mendes, né, falecido ano passado, em junho, saudoso professor Armando Mendes. Inclusive nesse simpósio nós estaremos prestando uma homenagem aos ex-fundadores, professor Armando Mendes, professor José Marcelino Monteiro da Costa, foi o primeiro coordenador do núcleo, né? E ele foi concebido para fazer a integração entre as diversas disciplinas das áreas das ciências sociais, das ciências ambientais, no sentido de pensar políticas públicas para a Amazônia. Essa foi a concepção inicial, né? Fazer a integração das diversas áreas do conhecimento. E ele foi gerar propostas de desenvolvimento para a região, né? Se tirasse uma fotografia da região e a partir dessa fotografia detectasse os principais problemas, mas visando a proposição de políticas públicas. Entendi. Para a resolução desses problemas. Uma dessas, são 40 anos, até para o telespectador entender melhor, o que já de concreto já foi feito, né, a partir de pesquisa do NAIA, já que ele foi feito para isso, né, para que depois se desenvolvessem políticas públicas com essas pesquisas, né? Perfeito. A primeira atividade do NAIA, em 1973, foi um curso de pós-graduação a nível de especialização, que era uma especialização para desenvolvimento de especialistas em planejamento e desenvolvimento da Amazônia. Então vieram professores fazer esse curso de diversos países da América, da Panamazônia, né? E a partir daí, então, o NAIA começou a atuar na área da pós-graduação e da pesquisa. Na verdade, o foco do NAIA é a pós-graduação e a pesquisa. Para esse momento, quando ele foi concebido na década de 70, década de 80 e até recentemente, com o advento da globalização, ele vinha cumprindo seu papel dentro dessas duas áreas de atuação. Então, depois de 73, nós tivemos outras turmas de especialização. A primeira turma de mestrado em planejamento do desenvolvimento foi em 1977. E, na verdade, esse curso foi pioneiro no Brasil, não só na Amazônia. Foi o primeiro curso de planejamento no Brasil, a nível de mestrado, stricto sensu. E eu vim para cá fazer esse curso em 1977. Eu fui da primeira turma. Né? Cheguei no Pará, tomei açaí, né? Como eu tenho ditado, tomou açaí, parou. Parou, tomou açaí e ficou. Né? Então, o senhor é de onde, professor? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo. E eu vim para cá para fazer o mestrado. E acabou ficando. E acabei ficando. Depois eu fui trabalhar no IDESP, né, que era o Instituto de Pesquisas Socioeconômicas do Governo do Estado. Depois passei 5 anos trabalhando na CODEAMA, que era o Instituto de Pesquisas lá do Governo do Amazonas. Depois, com o advento da globalização, os governos terminaram com seus institutos de pesquisa que davam apoio ao planejamento. Né? Retornando depois. Então, esse curso de mestrado do NAIA, ele vem desde 77, formando mestres em planejamento do desenvolvimento. Em 94, começamos o doutorado, né? O doutorado em desenvolvimento sustentável. Né? Então, nós temos dado uma grande contribuição na formação de pessoal de nível superior, a nível de pós-graduação,
e também na produção de conhecimento sobre os problemas da Amazônia. Quer dizer que esse pessoal que é formado pelo NAIA, muitos deles estão hoje em órgãos públicos, ocupando cargos e contribuindo grande parte, dessa forma. Né? São técnicos, né, do governo do estado, da prefeitura. Tanto no governo do Pará, quanto no governo dos outros estados da Amazônia. Inclusive, a maioria dos nossos ex-alunos foram que fundaram ou instituíram os cursos de pós-graduação das diversas universidades federais. Cursos de pós-graduação com foco em políticas públicas e desenvolvimento regional. Por exemplo, temos ex-reitores que foram nossos alunos, né? O próprio governador Simão Jatene passou lá pelo NAIA também, né? Nilson Pinto e outros. Né? Então a contribuição para as políticas públicas, ela tem se dado nesse campo de formação de pessoal e de produção de conhecimento. Mas acho que agora nós estamos num outro momento. Qual é esse momento? Que é pois não. Desculpa, professor. Eu acho que a Renata está insistindo nisso, porque quando a gente olha para a academia, é sempre a academia como produção, como resultado, né? Mas a gente quer prática, né? Onde é que eles estão? O que está sendo contribuído? E nós estávamos conversando antes, nesses 40 anos, antes dela fazer 50, o NAIA fazer 50, eu espero que o NAIA esteja descentralizado, porque eu ainda vejo, eu sou a Universidade Federal do Pará, com muito orgulho, né? Melhor universidade do Brasil, pública. O NAIA, eu ainda vejo o NAIA muito centralizado em Belém, apesar de seus estudos serem realizados extra Belém, né? Contribuindo para este desenvolvimento. Então, nós temos estudo de impactos ambientais, a questão do estudo dos recursos hídricos, a questão de proposta de desenvolvimento sustentável em áreas indígenas, o apoio aos quilombolas. Então, quer dizer, são temas os mais variados possível que o NAIA vem estudando, vem pesquisando, vem produzindo. É a minha pergunta. Como é que esses conhecimentos que vão lá, são pesquisados, são produzidos, como é que ele envolve, como é que ele é devolvido para que foi a fonte de informação para a produção de livros em português, em inglês, em francês, né? Então, como é que o NAIA vem conduzindo isso para o desenvolvimento da região amazônica, não a Amazônia Oriental, não é só a Amazônia econômico-política, né? Mas a Amazônia Oriental, como é que o NAIA vem trabalhando isso para o desenvolvimento local, né? Sem Pergunta de educador ambiental. Como é, professor? Diga pra gente. Como Olha só, tem sido feito? Um dos grandes problemas que a gente sente aqui na Amazônia é a falta de integração, né? Falta de integração entre os estados, falta de integração entre os intelectuais, que são, na verdade, as pessoas que pensam, não é, o futuro da região. E por isso se reflete, por exemplo, no baixo fluxo comercial que existe entre os 9 estados da Amazônia Legal. A maioria dos estados conversa diretamente com estados do Centro-Sul, né? Quase não conversamos entre si. E se a gente não tiver uma integração de quem pode pensar uma estratégia para essa integração, que são os pesquisadores, os intelectuais, dificilmente esse quadro vai se reverter. Quer dizer, essas pessoas poderiam dialogar muito mais. Exatamente. Pela Amazônia. Entendi. Exatamente. Então, nesse sentido, quando o NAIA fez 35 anos, nós instituímos o Fórum de Pós-Graduação e Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Uma iniciativa do NAIA que hoje congrega 24 programas de pós-graduação com focos em desenvolvimento regional dos 9 estados da Amazônia. A maioria são programas de pós-graduação vinculados a universidades federais, mas também temos várias universidades estaduais. E este fórum, então, foi pensado não para ser mais uma, digamos assim, uma rede virtual, né? Mas para ser uma rede que pudesse concretizar projetos de mudança. Então, nós temos 3 ações estruturantes. Uma é a Cátedra Amazônia, que é voltada para o ensino, a integração do ensino dos programas de pós-graduação. A outra é o Congresso Amazônico de Desenvolvimento Sustentável, que nós já realizamos 2 congressos. O primeiro foi aqui em Belém
e o segundo foi em Palmas, no Tocantins. O próximo congresso deve ser em 2014, em Manaus. E a terceira ação, que é a ação que nós estamos já com o apoio do BNDES implementando, é a incubadora de políticas públicas da Amazônia. Pois é, professor, deixa eu aproveitar, que a Júcia tem pergunta no espectador, mas antes, só para a gente trazer mais essa discussão, assim, para uma questão mais prática, desculpa eu insistir nesse ponto, mas, por exemplo, essa incubadora, né, de políticas públicas, como é que ela vai funcionar exatamente? Porque o que a gente está perguntando aí, Ludetana, é mais ou menos a mesma coisa, né, que é aquela questão, o resultado dessas pesquisas na prática, né? Que é isso que vai interessar no final das contas. Então, eu queria que o senhor desse um exemplo disso e falasse um pouquinho dessa incubadora. Só para complementar, se me permite, quando a gente pensa INPA, pensa Embrapa, pensa INPA lá no Amazonas, Embrapa, pensa MPG, Museu Gueldi, que ambos, todos eles trabalham pesquisas, né? E fazem também pós-graduação. Então, o que até foi a melhoria do tratamento do açaí, o plantio, isso é que eu queria saber. Né, disso, a pesca, não sei o quê. É nesse sentido, é a própria UFRA, que eu esqueci de Aí eu queria saber do NAIA também um resultado de uma pesquisa, entendeu? Perfeito. Numa comunidade. Ok, então vou tentar ser objetivo. Essa incubadora, ela visa exatamente fazer com que a gente deixe apenas de produzir conhecimento e apresentar os nossos resultados em papers, em artigos, em congressos, seminários, e o problema continua. A gente tira uma fotografia, está lá o problema, e a gente vai, na verdade, viver desse problema, e não vamos propor resolução. Então, a incubadora é exatamente isso. Incubadora de políticas públicas, né? É você viabilizar projetos que levem à mudança dessa situação que nós vivemos. Mas aí, por exemplo, se você tem, supondo, aqui em Belém, a prefeitura terminando as obras do BRT, né? Como é que a prefeitura poderia incubar esse projeto nessa incubadora? Poderia? Isso é uma política pública, melhoria do trânsito, ou seja lá onde ela pudesse ser enquadrada. Gestão dos resíduos sólidos. Poderia enquadrar, quer dizer, poderia ir para essa incubadora, esse projeto? Olha, a missão da incubadora é fazer com que o conhecimento científico, juntamente com o conhecimento tradicional, possa subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Então, nesse caso, seria um caso típico, digamos. Mas o forte da incubadora é essa elaboração ser feita de forma compartilhada. Lógico. Não ser feita mais apenas pelos governos, não é? Mas os governos tentando junto com as universidades, com os institutos de pesquisa, com o setor produtivo, com a sociedade civil. Criar essas políticas, né? Então, essa engenharia institucional nós já implementamos. Existem 9 comitês ou conselhos gestores da incubadora nos 9 estados e agora implementamos os comitês das regiões socioambientalmente mais vulneráveis da Amazônia. No caso do Pará, foi a região do Marajó. Nós implementamos o comitê em Breves e lá fazem parte 6 municípios, né, que é Breves, Anajás, Melgaço, Curralinho, Bagre, e esses municípios, faltam um, né? Mas são 6 municípios. Eles vão sentar, tem os representantes das prefeituras, os representantes da Câmara dos Vereadores. Gurupá, não? Não, Gurupá não. O representante da Câmara dos Vereadores, tem 3 representantes do governo do estado, das organizações que têm sede lá na região, que é a SEDUC, a Secretaria de Saúde, a Emater. Tem os representantes do governo federal, INCRA, ICMBio e IBAMA. E nós constituímos, então, essa mesa e eles vão regularmente propor mudanças, né, para a região. E aí, o que nós vamos fazer? A ligação das demandas, não é? Das demandas locais, porque é no município onde os problemas acontecem, com aonde está a maioria dos recursos, não só recursos financeiros, mas recursos de ciência e tecnologia, que é ou aqui em Belém ou em Brasília. Então, nós temos essa proposta
de implementar essas mudanças. Só respondendo mais objetivamente a sua pergunta, existem projetos também voltados, por exemplo, para tecnologias sociais que o NAIA, em parceria com a sociedade civil, com o Polo Probio, implementou agora na ilha do Murutucum. Que faz não é? o quê? Isso. Que faz o desenvolvimento dessa tecnologia social ser apropriada pelas comunidades ribeirinhas, e aí as mulheres fazem o processo produtivo dos encauchados, que é um produto muito bonito, que tem um valor comercial não muito alto e, portanto, tem uma demanda Mas o que grande. que é, professor? Encauchados vegetais, são artesanatos feitos com o látex da seringueira, misturado com fibras vegetais, e produz diversos produtos que têm alta procura, não só no Brasil, como, por exemplo, você tem porta-vinho, por exemplo, porta-garrafa, porta-vinho. Isso né? aí que eu queria Aí nós chegamos. Que é nesse final, lá na pontinha. Aí essas mulheres produzem isso, vendem isso, exportam. Os homens fazem a coleta da seringa. Entendi. Né? E isso faz com que haja uma motivação da comunidade. Gera renda, né, Gera professor? emprego e renda. E a coisa importante também, a primeira unidade, essa que a gente implementou aqui, foi a unidade coletiva. Agora nós vamos para o Marajó implementar 200 unidades familiares. Professor, o nosso tempinho está se esgotando. Tem uma pergunta do telespectador que eu peço que o senhor responda brevemente, tá? Resumidamente. É um comentário? Que são bem parecidas com as que tu fizeste, Renato. O Mário Costa quer saber se entre os temas estudados existe algum especificamente voltado para a criação de transporte de qualidade. E o Hugo de Paula quer saber se há propostas de intervenções, de uma intervenção direcionada para o Rio Guamá. Os estudos feitos no âmbito dos programas de pós-graduação, que agora nós temos um programa de pós-graduação em gestão pública também, né? E diversas teses que podem ser consultadas na biblioteca do NAIA ou no site, que elas já estão disponibilizadas, que tratam do transporte, né, que tratam também dessa questão dos recursos hídricos. Teve um projeto específico coordenado pela professora Edna sobre o Rio Guamá, e os resultados estão disponíveis. Né? O que a gente vai agora tentar é fazer com que esses resultados possam ter uma aplicação em termos de elaboração direta, de políticas né? públicas. Professor, para a gente encerrar, então, vocês vão comemorar esses 40 anos com um simpósio, né? Agora no dia 6, quer dizer, quarta-feira, é um simpósio, eles vão receber... De 6 a 8. De 6 a 8, mas o simpósio vai de 6 a 8, é isso? De 6 a 8. Com várias conferências, mesas redondas. Isso, tem 2 conferências internacionais, né? A professora Elmar Atwater, que vem da Alemanha, a professora Marianne Schmink, que vem da Universidade da Flórida, e vários painéis temáticos, né, ligados à dinâmica político-institucional, à dinâmica econômica, à dinâmica sociocultural e à dinâmica ambiental do desenvolvimento regional. Então, durante o dia todo, essas discussões todas de quarta-feira até sexta-feira. Ok. Professor, eu agradeço o senhor ter vindo. Obrigado, parabéns Renata. pelos 40 anos, pelo Obrigado. trabalho que vocês desenvolvem, que é tão importante para a região. Eu agradeço imensamente. Desculpa também, só obrigado. essa pressa no final, que eu tenho que acelerar um pouquinho. Sem problema. Tá bom? Tá bom. Lhe agradeço muito. Nós conversamos com o professor Fábio Carlos da Silva, que é diretor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. No próximo bloco, a gente fica mais ou menos falando sobre esse mesmo assunto, porque a gente vai falar de ciência também.